2020, em janeiro e fevereiro, antes da pandemia começar, eu fiz uma visita no Instituto Niels Bohr, que fica na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Para quem não se lembra, o Niels Bohr foi um dos criadores do modelo atômico, que é muito estudado no ensino médio, e ele é um dos fundadores da mecânica quântica. O Niels Bohr, na época que era pesquisador, fundou o Instituto de Física Teórica da Universidade de Copenhague, que hoje é o Instituto Niels Bohr. E eu estava lá fazendo uma visita à Universidade de Copenhague, fazendo uma pesquisa, participei de um curso sobre a história da mecânica quântica. E um dia, no prédio do Instituto Niels Bohr, eu estava subindo em direção ao que a gente chama de Arquivo Niels Bohr. É um arquivo onde existem vários textos históricos, livros, vários arquivos importantes da história da mecânica quântica. E nesse corredor tinha vários quadros, com algumas fotos de alguns pesquisadores que tiveram no Instituto. E um dos quadros, na verdade era até um papel impresso, tinha o formato do símbolo do Yin e Yang, do taoísmo, e escrito em latim, os opostos se complementam. Achei muito estranho encontrar aquele símbolo de uma filosofia oriental num instituto que está dedicado à física teórica, e depois eu fui descobrir que aquele era o brasão do Niels Bohr. O próprio Niels Bohr, então, tinha como seu símbolo, como aí a sua marca pessoal, aquele símbolo do Yin e Yang, com esse lema em latim, os opostos se complementam. E hoje a gente ouve muito falar entre paralelos da física quântica com espiritualidade, com religiões, com filosofia oriental. E eu gostaria então hoje nesse vídeo de explicar o que isso realmente tem a ver, o que o Bohr queria dizer, por que ele trazia o símbolo do Yin e Yang como seu brasão, como a sua marca pessoal. Será que a gente pode dizer então que a mecânica quântica fala da filosofia oriental, elas dialogam de alguma forma, ou ela explica, ou existem resultados da quântica que comprovam a religião ou a espiritualidade? O que isso tudo quer dizer? Para poder falar sobre isso, é sempre importante a gente colocar a mecânica quântica em uma perspectiva histórica. Tentar entender quem foi o Niels Bohr, o que ele realmente propôs e como isso se encaixa dentro da história da teoria. Para isso, a gente deve entender o seguinte: a mecânica quântica começa a surgir a teoria no início do século XX. Muitos historiadores colocam em 1900, quando Planck faz uma primeira proposta do que a gente chama de quantização da energia. Depois, em 1905, Einstein propõe o conceito propriamente de quantum, discretizando a energia da radiação. Ou seja, para o Einstein, a radiação passava a se propagar de forma bem localizada, em porções de energia localizada no espaço, o que é diferente do que pressupõe a teoria clássica. Quando a gente está no colégio, a gente aprende que a luz é uma onda, ou que a radiação eletromagnética é uma onda, ou seja, ela se propaga no espaço de forma contínua. E isso é totalmente diferente do que o Einstein propõe. O Einstein lança a hipótese de que a luz e a radiação eletromagnética estaria bem localizada em porções de energia no espaço. Então isso é 1905, início do século XX. Muitos historiadores, por exemplo o Max Jammer, que é um historiador bem importante da física, apontam que até a década de 20, em metade da década de 20 pelo menos, até 1925, o desenvolvimento da teoria quântica não apontava para nenhuma mudança filosófica. A própria mecânica quântica ela é interpretada como uma continuidade da física clássica. O próprio Einstein, por exemplo, a gente já comentou num vídeo anterior, ele trabalhava com mecânica estatística, que é uma das áreas que está na interface de mecânica e termodinâmica. Então não era propriamente uma ruptura com a física que vinha sendo feita até então. Que características são dessa filosofia da física clássica, né? Quais são os principais elementos filosóficos que a gente pode atribuir à física clássica? Primeiro, a gente pode pensar na clássica em termos de uma teoria, são teorias realistas. Isto é, elas supõem que tem um certo objeto que é descrito independente da observação. Portanto, de nenhuma forma o arranjo experimental ou a forma como as medidas são feitas interferem na caracterização desse objeto que eu estou tentando descrever. Isso é realismo, eu pressuponho que as características são intrínsecas ao próprio objeto. Além disso,
As teorias clássicas, elas são causais. Eu sempre pressuponho que existe uma causa que vai então levar a os próximos fenômenos a acontecerem, ou a acontecerem da forma que eles estão ocorrendo. E dessa forma, as teorias também são deterministas. Se eu conheço as condições atuais no presente, eu consigo prever como é que o sistema vai se comportar no futuro. Então eu determino o comportamento do sistema em momentos subsequentes. Então são teorias realistas, causais e deterministas. No início do século XX, o desenvolvimento da teoria quântica ainda está comprometida com esses pressupostos. Talvez uma das primeiras rupturas mais claras se dê justamente em 1913, quando o Niels Bohr propõe o seu modelo atômico. Muitas pessoas lembram desse modelo, chamam esse modelo como modelo planetário, porque o Bohr realmente faz um paralelo entre os níveis de energia do átomo com um sistema planetário. Mas tem uma diferença muito importante. No átomo de Bohr, a energia que é emitida pelo átomo ou absorvida depende do nível inicial e final de energia. Se eu tenho um elétron que está no nível inicial e depois ele pula para um nível mais externo, ele vai absorver energia. E depois, quando ele volta para o nível que ele estava, ele emite energia. Então, a energia emitida ou absorvida depende dos valores iniciais e finais de energia do elétron. Onde está a ruptura filosófica nisso? Para eu determinar qual que é a energia a ser emitida, eu já preciso saber a energia final que o elétron vai ter. Eu preciso ter os dois estados para poder fazer esse cálculo da energia que vai ser emitida ou absorvida. Não tem como eu, de antemão, já saber qual que vai ser o valor para depois determinar o valor final. No próprio artigo de 1913, o Bohr não discute essa questão filosófica. Mas, no discurso do Prêmio Nobel, em 1922, ele fala explicitamente que o seu modelo atômico já apresenta um desafio para a noção de causalidade, pois essa emissão ou absorção não parece se dar de forma causal. Então, a própria postura do Bohr na descrição do modelo atômico apresenta uma certa ruptura, um início de ruptura com a filosofia da física clássica. Os estudos da estrutura da matéria nos anos subsequentes vão levar uma série de conhecimentos de dados empíricos sobre espectros de emissão, ou seja, a luz que os átomos emitem, que frequência de onda se dá, que intensidade isso acontece. E em 1925, um físico alemão chamado Heisenberg vai de fato conciliar os dados experimentais com uma visão que algumas pessoas chamam de não realista. O Heisenberg propõe que a gente só pode falar na mecânica quântica sobre aquilo que é observado. Então eu não pressuponho que exista um elétron se movendo enquanto eu não faço a medida da posição desse elétron. Eu só posso falar do elétron onde ele está enquanto eu meço ele. Isso se dá numa visão não realista porque o realismo justamente pressupõe que o elétron continua lá mesmo quando eu não estou medindo. Mas o Heisenberg não, ele assume que eu só posso falar do elétron no momento da medida. Isso já está no abstract, no resumo do artigo dele de 1925, que ele vai falar só sobre grandezas mensuráveis. E nesse artigo de 25, o grande objetivo dele é conseguir matematizar, um dos grandes objetivos é matematizar os princípios da mecânica quântica que o Bohr já havia estabelecido. Um deles é o princípio da correspondência. E matematizando, tentando justamente conciliar os dados experimentais com algumas noções quânticas, com essa noção de salto quântico que tinha no átomo de Bohr, o Heisenberg chega numa nova matemática. Ele percebe que na mecânica quântica as grandezas não se comportam como na física clássica. Outros físicos depois, então, perceberam que essa nova matemática se tratava de matrizes. Heisenberg estava operando matrizes e não mais números, né? Então o que é uma matriz? É um arranjo de vários números em linhas e colunas. E as grandezas físicas na mecânica quântica passam a ser representadas por essas matrizes. Essa proposta do Heisenberg em 25, que dá origem, portanto, ao que a gente chama de mecânica quântica, ela continua tratando de sistemas discretos, ou seja, partículas, quantum de energia.
Ela é uma teoria que é descontinuista, ou seja, a energia tem esses saltos quânticos, o que é totalmente diferente da física clássica. Ela é não causal, porque eu preciso determinar o estado inicial e final para poder falar da energia emitida. E ela é não realista na medida em que ela não fala do que não está sendo medido, não pressupõe nenhuma realidade fora da medição. Mais adiante, isso ainda vai ser acrescentado com uma ideia não determinista ou indeterminista, probabilística da realidade. Tudo que a mecânica quântica consegue falar são sobre possíveis probabilidades e não realmente determinar o estado final de um sistema. Em 25, essa visão, então, que agora sim já rompe de forma muito categórica com a física clássica, começa a se formar, mas ainda com muita resistência por parte da comunidade. A matemática é muito complicada, era muito diferente do que os físicos estavam acostumados na época. Essa visão de descontinuidade é também diferente do que se tem na física clássica. E aí vem um episódio extremamente importante da teoria quântica. Em paralelo ao desenvolvimento do Heisenberg, outro físico austríaco, Schrödinger, estava elaborando uma teoria paralela à mecânica quântica, que ficou conhecido como mecânica ondulatória. O Schrödinger consegue resolver os principais problemas teóricos da mecânica quântica com uma visão de mundo completamente diferente da do Heisenberg. Para ele, não se deveria falar de partículas, como Heisenberg estava falando, mas de ondas. Uma partícula nada mais seria do que uma onda muito compacta. Não era necessário falar de descontinuidade, pelo contrário, essas ondas seriam representadas por funções contínuas. E essas descontinuidades apareceriam só como resultado de condições de contorno. É como uma corda de violão. A corda ela é contínua, mas se eu amarro as duas pontas e faço a corda vibrar, vai aparecer alguns modos de vibração específico. Então, esses modos, eles variam de forma descontínua, sempre em números inteiros, mas a onda em si é contínua. Então, o Schrödinger partia de uma visão que era clássica, era realista, ele realmente pressupunha no início da sua proposição que essas ondas eram reais e contínuas. Depois isso acaba mudando na própria visão dele, mas inicialmente ele entendia que essas ondas elas eram contínuas, estavam lá. Era uma visão determinista, ele acha uma equação determinista para estudar essas ondas ao longo do tempo. Então, se eu conheço a onda, agora eu sei como ela vai estar no futuro. E isso, então, representa, na visão do Schrödinger, uma salvação da física clássica. Na visão de Schrödinger, a teoria quântica, ou no caso dele se chamava mecânica ondulatória, era uma continuidade dessa mecânica clássica. Ela não rompia com os pressupostos. Quando Heisenberg soube disso, ele ficou bastante preocupado, avisou o Bohr, na época ele já estava trabalhando com o Bohr em Copenhague, e o Bohr chamou o Schrödinger para passar um tempo em Copenhague, onde eles travaram debates extremamente acirrados, nenhum conseguiu convencer o outro sobre a sua visão de mundo. Conta a lenda, reza a lenda, que o Schrödinger chegou a adoecer enquanto estava em Copenhague, e ele foi para a casa do Bohr e com febre alta, e o Bohr sentado do lado continuava debatendo com Schrödinger, querendo convencer ele da visão de Copenhague. E então o Schrödinger foi embora, deixando lá o Niels Bohr, Heisenberg e todo o grupo de Copenhague com os dilemas aí da teoria quântica, com esses conflitos de visão de mundo. A teoria matematicamente já estava consistente, o Schrödinger já tinha mostrado que a visão matemática dele era compatível com a do Heisenberg, mas a interpretação, o que eles entendiam como o mundo deveria ser, era completamente diferente. Isso leva então a novos estudos da interpretação da teoria, e o Heisenberg, principalmente, muito preocupado em salvar a sua visão de mundo original, espera o Niels Bohr sair de férias e escreve um artigo em que ele lança justamente o princípio da incerteza, que a gente vai discutir em um outro vídeo. E ele, no princípio da incerteza, tenta aí desbancar as principais ideias do Schrödinger e tenta emplacar a sua visão de mundo. Quando o Bohr retorna de férias e vê o artigo, ele percebe que o Heisenberg cometeu vários erros, tinha várias inconsistências ao longo do artigo. Se vocês acharem o artigo e a tradução em inglês, aparece no final uma nota durante a prova, que o artigo já tinha sido aceito, ele estava na prova final só para editoração,
e ele pede para o Heisenberg escrever uma nota apontando os equívocos do artigo, e aí está escrito ali, ele agradece ao Bohr por ter apontado aqueles equívocos, mas basicamente o que o Bohr percebe é que na interpretação do Heisenberg ele continua usando o conceito de partícula, mas ele também usa os conceitos de onda vindos da mecânica ondulatória. Para conseguir chegar no seu princípio da incerteza, o Heisenberg precisava usar as duas visões de mundo ao mesmo tempo. A visão corpuscular de partículas e a visão ondulatória, que vem então da mecânica de ondas do Schrödinger. A partir dessa percepção, o Bohr começa então a desenvolver o que ficou conhecido como interpretação da complementaridade, que até hoje é considerada a interpretação ortodoxa ou interpretação hegemônica da teoria quântica. Essa visão ele primeiro apresenta numa conferência, mas depois ele publica isso em 28, na revista Nature, em que ele coloca então que a mecânica quântica deveria ser entendida em termos de complementaridade. E existe uma razão filosófica para isso. O Bohr teve forte influência filosófica de pensadores dinamarqueses que justamente se opunham a uma distinção nítida entre o objetivo e o subjetivo. Então, para o Bohr, quando a gente olhava para o mundo quântico, não era possível distinguir o que é do próprio objeto quântico e o que já é do aparato experimental. Vejam, não é da mente, é do aparato experimental. Eu não consigo fazer um corte onde o objeto termina e onde o aparato experimental começa. Essas coisas estão, de alguma maneira, misturadas. Isso até no artigo do Heisenberg de 27 aparece como um termo gestáltico. Essas coisas são unificadas dentro do experimento. Além disso, o próprio Bohr entendia que explicar é falar de algo em termos mais simples. Mas se elétron, próton, fóton são as coisas mais simples, como é que a gente pode explicar eles? Não tem como explicar. Então a mecânica quântica falaria daquilo que não pode ser explicado, que não tem nenhuma imagem que eu possa usar para conceber aquilo de forma mais simples, porque aquilo justamente é o que tem de mais simples na natureza. Os historiadores entendem que a complementaridade ela engloba 3 princípios. O primeiro é o princípio da dualidade onda-partícula. Justamente, eu preciso das duas descrições, a descrição ondulatória e a descrição corpuscular. Nenhuma sozinha dá conta de toda a teoria. A segunda complementariedade se refere ao princípio da incerteza, que nós vamos discutir num outro vídeo. Mas no princípio da incerteza, eu nunca posso ter precisão absoluta em duas grandezas ao mesmo tempo, grandezas específicas, que são o que a gente chama de variáveis conjugadas. Então, por exemplo, posição e momento linear. Eu não consigo conhecer os dois com precisão absoluta ao mesmo tempo. E uma terceira complementariedade se dá justamente à evolução causal, que é o que o Schrödinger descreve com a equação dele, e o processo de medição. Quando eu faço o processo de medida, não existe esse progresso causal como se dá com a evolução da equação do Schrödinger. Então, essas duas formas de um sistema evoluir também são complementares. Então, vejam que tudo isso está atado dentro de uma visão filosófica que já vinha de outros estudos do Niels Bohr, e ele então propõe esse conceito de complementariedade. E aí é importante entender. O Bohr tem uma herança filosófica dos pensadores que ele estudou, inclusive ele fez cursos de filosofia, o pai dele era muito amigo, o pai dele era professor da Universidade de Copenhague de medicina, era muito amigo de um filósofo da universidade. Então o Bohr cresceu nesse ambiente, teve uma profunda educação filosófica, e isso ele herda então para interpretar a mecânica quântica. Mais adiante, ele vai ter uma série de escritos em que ele excede o princípio da complementariedade para além do domínio da quântica. Inclusive, existe a coleção que é a coletânea de artigos do Bohr, e um dos volumes é dedicado só para o princípio da complementariedade além da física. É um livro de mais de 600 páginas. O que isso quer dizer? Na teoria em si, no núcleo duro da teoria, o que a gente tem são as equações e os experimentos. Mas no nível filosófico, o Bohr se permitiu a interpretar, a especular, a traçar reflexões sobre a realidade e, inclusive, traçar paralelos com outros domínios.
Mas a gente deve entender que isso já não é mais o núcleo duro da teoria. O núcleo da teoria continua falando de prótons, elétrons, partículas no mundo microscópico. Mas no nível filosófico, o Bohr se permite a falar de complementariedade num conceito mais amplo, até então dialogando com esse conceito de Yin e Yang, que também dá uma ideia de complementaridade. Então, não é que a mecânica quântica explique o Yin e Yang, mas que o Bohr, isso sim, desenvolve um princípio filosófico e ele interpreta vários fenômenos à luz desse princípio filosófico de complementariedade, inclusive a teoria quântica. Mas a teoria em si continua falando só desse mundo microscópico. Isso é importante que nós entendamos hoje, porque nós podemos refletir sobre a realidade, traçar paralelos, ver relações entre diferentes escolas filosóficas. Mas do ponto de vista matemático, do ponto de vista de previsões empíricas, não existe um diálogo entre esses dois conjuntos de saberes. Esse diálogo se dá num campo filosófico, num campo da reflexão sobre a realidade. Então, sim, o Bohr dialogou com diferentes culturas, com diferentes tradições, e isso é um dos exemplos das relações entre física, filosofia e cultura.